Bem, sejam mais uma vez bem-vindos ao estudo do livro Obsessão e Desobsessão, da Sueli Caldas Schubert. Nós estamos no capítulo 13. Vamos iniciar esse capítulo 13, que ele chama Ação dos Obsessores contra os grupos espíritas. Vejam só, existem grupos especializados lá no plano espiritual que perseguem os espíritas. Mas nós não devemos temer. Por quê? Porque, primeiro, temos confiança em Deus, em Jesus. E segundo, que se formos pelos caminhos de Jesus e bem intencionados, os bons espíritos estarão sempre ao nosso lado. Então, nada a temer. Mas vamos começar aqui o que a Sueli tem falado. Ela colocou aqui o item 340 do Livro dos Médiuns de Kardec. Os ocasionadores de perturbação não se encontram somente no meio delas, das sociedades e das reuniões, mas também no mundo invisível. Assim como há espíritos protetores das associações, das cidades e dos povos, espíritos malfeitores se ligam aos grupos, do mesmo modo que os indivíduos. Ligam-se, primeiramente, aos mais fracos, aos mais acessíveis, procurando fazê-los seus instrumentos, e gradativamente vão envolvendo os conjuntos. Por isso que tanto mais prazer maligno experimentam, quanto maior é o número dos que lhes caem sob o jugo. Allan Kardec. Bem, vamos lá. Os interessados em prosseguir usufruindo dos vícios e do que consideram prazeres, grande multidão de espíritos tudo faz para impedir qualquer esforço que vise libertar o ser humano da inferioridade. Através dos encarnados, têm esses espíritos possibilidades de sustentar o intercâmbio de energias desequilibrantes. Por isso, lutam para manter as posições conquistadas junto aos homens, como também se empenham em impedir-lhes a renovação para o bem. Vamos lá. Sob esse aspecto, toda e qualquer atividade nobre que tenha por escopo livrar as criaturas humanas do jugo das paixões inferiores será objeto de suas investidas, a fim de obstruir-lhe o desenvolvimento natural. É até por isso que quando uma pessoa se define para ir no centro espírita, tudo acaba acontecendo no início, porque esses espíritos fazem de tudo para que essa pessoa não vá ao centro. O vizinho que toca, alguém fica doente, uma visita que chega inesperadamente. Por quê? Porque eles sabem que se nós pegarmos esse caminho, entendermos, é um caminho sem volta. E eles não conseguem mais nos alcançar. Então, prestem muita atenção sobre isso. Mas continuando. Natural, pois, que os grupos espíritas que lidam diretamente com esses irmãos desencarnados sejam alvo do seu assédio, que se mostra especialmente intenso. Todos nós, lidadores da desobsessão, não ignoramos que somos vigiados atentamente pelos obsessores. Ao nos ligar a algum caso de obsessão, automaticamente passamos a receber as vibrações negativas dos perseguidores invisíveis que estão atuando na área sob nosso interesse. Somos, assim, espreitados, analisados, acompanhados, meticulosamente examinados. Eles avaliam a nossa posição espiritual, a sinceridade dos nossos propósitos, a perseverança no bem, o esforço que estamos desprendendo para melhorar. E, é claro, as brechas que apresentamos. Claro, todos nós ainda estamos a caminho da luz, não é? E apresentamos
realmente brechas, né? Vamos continuar. Nossas falhas e deficiências são observadas e aproveitadas por eles. Tem mesmo a intenção declarada de nos tirar do caminho, empregando, para atingir tal intento, todas as armas de que dispõe. Se estivermos invigilantes, descuidados, ofereceremos campo às mentes desequilibradas que se acercarão de nós, encontrando desguarnecidas as nossas defesas. Terão possibilidades concretas de conseguir o nosso afastamento e de se reorganizarem com a nossa queda. Muitos são os meios usados pelos obsessores, quase todos eles bastante estudados, pois já sabemos que a sua ação é organizada. Usam de várias técnicas, insuflando nos integrantes dos grupos as ideias que elaboram. Usam, por exemplo, a ideia do comodismo para afastar as pessoas das reuniões, gerando argumentos do tipo: as reuniões são boas, mas hoje eu não vou porque trabalhei muito. Eu já produzi muito nas reuniões, por isso faltar hoje não faz mal. Eu sou muito assíduo. Todo mundo falta, menos eu. Estou cansado. Vou orar em casa, que faz o mesmo efeito. E assim tantas outras desculpas. Procuram disseminar a desconfiança entre os participantes, dando origem a pensamentos desta ordem. Será que falharam? Isto para mim? Acho que estão insatisfeitos comigo. Acho que não confiam na minha mediunidade. E assim vai. São muitos, como é fácil de se imaginar, os recursos empregados, ressaltando-se também as manobras no sentido de aguçar o amor próprio, o melindre, o personalismo, o apego aos pontos de vista pessoais, a vaidade e toda a corte de deficiências que avassalam o ser humano. A ação desses obsessores, logicamente, não fica circunscrita aos grupos mediúnicos. Ela se alastrará à procura de terreno fértil e o que foi dito para as reuniões vale igualmente para todo o movimento espírita. Esta razão pela qual os benfeitores espirituais não se cansam de alertar-nos, reiterando a cada dia os apelos à nossa reforma íntima. A maioria de nós ainda somos bastante teóricos. Sabemos de cor e salteado páginas, citações, livros, mas pouco conseguindo vivenciar os ensinamentos adquiridos. Os perseguidores estão cientes disso. Sabem perfeitamente o quanto nos é difícil vencer as paixões que nos escravizam, sobretudo nas ocorrências do cotidiano. É através dessas pequenas brechas que tentam solapar as nossas disposições mais nobres. E quando, sintonizados em faixas inferiores, envolvidos por essas vibrações, esbarramos com os problemas de que outros companheiros são portadores, deixando que a nossa inferioridade contumaz assome urgindo. Em consequência, os atritos, as rixas, as divergências difíceis de serem controladas. Não estamos querendo dizer que não deva haver divergências. Estas são normais. O que desejamos frisar é que devemos vencer o apego aos pontos de vistas e opiniões pessoais, os ciúmes e as idiosincrasias que perturbam o entendimento, a fraternidade e a união. Não tenhamos dúvida, disso se aproveitam os obsessores para fomentar a discórdia. É admirável
sob todos os aspectos, a presciência de Kardec a esse respeito. Profundo conhecedor da alma humana, legou-nos preciosas advertências, às quais deveríamos estar atentos e, sobretudo, sempre predispostos a atendê-las. É do que se trata o magistral capítulo 29 do Livro dos Médiuns, que por si só é um repositório de ensinamentos tão oportunos e atualíssimos que se diria ter sido escrito nos dias de hoje. Nossa preocupação, pois, deve ser a de sentir e viver os ensinos da doutrina. E, se alguma competição haja entre nós, existir, outra não deverá senão a de fazer cada um maior soma de bens. E assim nós vamos encerrar este capítulo. Eu espero que vocês tenham aproveitado e agradeço a oportunidade.